Oi pessoas, tudo bem com vocês? E a nossa resenha desta semana é do dorama She's a Pretty, ou como é conhecido em alguns lugares, Ela Era Linda. Pensa em um dorama que eu quase dropei logo nos primeiros minutos do episódio. Por causa de quê? De quê? Da chatonita da protagonista. Isso mesmo. E antes de começar, não se esqueça de deixar o teu like pra mim saber que você tá curtindo esse conteúdo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber todas as notificações. Tá em dúvida sem saber se começa ou não a assistir esse dorama? Será que ele é bom? Será que ele não é? O que eu achei desse dorama? Eu gostei? Eu não gostei? Será que vale a pena assistir esse dorama? Será que vale a pena tu investir mais de 16 horas do teu dia assistindo esse dorama? Então fica aqui comigo. She's a Pretty é uma comédia romântica de 2015 estrelada pelo Park Seo-joon e a Hwang Jung-eun. Eles viviam os personagens de Sung-joon e a Kim Jang-jin. Dorama com 16 episódios, tendo em média cada um 1 hora de duração. E eu te pergunto, será que realmente um amor de infância resiste ao tempo? E o dorama já começa com a protagonista perdendo o emprego. E para ela conseguir um emprego, gente, é muito difícil, até por conta da aparência dela. E não é que ela é feia, horrorosa, ridícula, nada do tipo não, gente. Ela só é desarrumada. É claro que o povo fica tentando, né, nos vender a imagem da protagonista feia, desarrumada e tudo mais. Mas se a gente for olhar bem, se a gente for reparar, ela não é feia, gente. Realmente, ela só tá desarrumada. Para ser mais exata, a protagonista é bem desleixada. E por causa dessa baixa autoestima que ela tem, é que acontecem todos os problemas do dorama. Afinal de contas, ela trocou de lugar com a sua melhor amiga por causa disso. Minha opinião de uma forma geral sobre esse dorama? Eu só assisti ele por conta do Park Seo-joon. Ele atuou lindamente. O dorama se salva por conta dele. Ele em comédia romântica sempre arrasa. A história do dorama em si até que é boa, mas muito maçante. 16 episódios não eram necessários. Resolvia tudo em 10. Eles enrolam demais, enrolou para ela mudar de visual, enrolou para ele descobrir a verdade, enrolou para o primeiro beijo, a protagonista é muito exagerada, o protagonista chata do Achei suas interpretações e expressões bastante exageradas, chega uma hora que fica irritante, só consegui ver até o fim porque o Park Seo-joon estava lá, caso contrário, depois do segundo episódio, eu teria desistido. Já estava quase desistindo no primeiro, mas assistir novamente um dorama com Park Seo-joon vale a pena. Vale tudo. Enfim, Kim Jang-jin consegue um trabalho no departamento de auxílio à gestão como estagiária e tudo parece ir bem. O problema é quando mandam ela para o departamento de edição da revista The Moss. Mandam ela ir lá, entregar alguns objetos. Aí quando ela chega lá, as pessoas ficam achando que ela é a nova contratada de freelance e começam a designar um monte de tarefas para ela. E ela faz tudo assim, e mesmo achando estranho, né, o povo pedindo ela para fazer esse monte de coisa, ela foi fazendo, gente. Depois que ela foi embora, a freelance verdadeira apareceu, mas já era tarde. Gostaram dela e pediram a transferência dela para o departamento de edição. É claro que no começo, gente, ela foi assim bem resistente. Ainda mais depois que ela descobre que o seu amor de infância, o Ji Sung-joon, trabalha lá também. Ela vai ser subordinada dele. Antes de acontecer tudo isso, bora voltar lá no tempo? Bora descobrir o estupim para toda a confusão desse dorama? Ji Sung-joon e Kim Jang-jin se conheceram ainda quando eles eram pré-adolescentes. Ela estava naquela fase de a popular da escola, a bonitona. Praticamente tinha herdado a beleza da mãe nessa fase. E o Ji Sung-joon era o garoto excluído, o gordinho da escola que sofria bullying. E com a ajuda da Kim Jang-jin, ele passou a superar muitas coisas. Afinal de contas, eles se tornaram melhores amigos e ela ajudava ele em tudo. Só que como acontece com muitas histórias, ele acaba indo embora. É claro que mesmo ele tendo ido embora, a amizade não ficou esquecida. Afinal de contas, ela era o primeiro amor dele e ele o primeiro amor dela.
O problema aconteceu todo quando ela foi entrando mais na fase da adolescência, né? Foi crescendo mais, foi se desenvolvendo mais, aí que os problemas começaram. Porque ela começou a desenvolver um problema de pele, o mesmo que o pai dela tinha. Então o rosto dela ficou cheio de sarda, aquelas sardas bem vermelhas, bem intensas. E ela começou a andar desarrumada, não arrumava o cabelo, não se maquiava. Tava uma negação. E depois de 15 anos, porém, trabalhando em Nova York, Ji Sung-jun volta para sua cidade natal. E é claro, gente, ele quer rever a sua amiga de infância. E ela também fica muito ansiosa para ver ele. E o problema, gente, é que a Kim Min-ji achava que aquele amigo de infância dela ainda tava do mesmo jeito, sabe? O garoto gordinho, fofinho. E eles resolveram marcar, né, de se encontrar. E quando ela percebeu que ele tinha mudado muito, mas muito mesmo, aí que começa a confusão do dorama, porque, é claro, gente, ela se esconde para ele não ver como é que ela está atualmente, né, a sua situação. Porque ela quer que o seu amigo de infância fique com aquela lembrança, né, dos tempos que ela era bonitona, que ela era popular. Ela não queria que ele visse como ela estava uma derrota pura. E também foi aí que ela teve a péssima ideia de pedir para sua melhor amiga se passar por ela nesse encontro. Assim, ela ia lá, se encontrava com ele ia ver que ela continuava bonitona e depois ela inventava uma desculpa que ela ia para outro país e eles nunca iam se ver mais. Mas, gente, infelizmente as coisas mudaram e o destino conspirou contra ela. Primeiro que por uma obra do destino, Ji Sung-jun revê novamente a sua amiga de infância, né, a falsa amiga de infância, porque ela continua se passando pela amiga de infância dela. E o problema, gente, é porque ela não conta para sua melhor amiga que ela voltou a ver. E é aí que a porca entorta o rabo. E o segundo problema é que o novo vice-editor da revista The Most é o seu amigo de infância. Nesse dorama, o personagem do Park Seo-joon era insuportável, gente. Era grosseiro, era insolente, ele era tudo de ruim. Com certeza, muita gente que acompanhou o dorama deve ter pegado uma raiva dele, porque no começo do dorama ele era muito hostil com a protagonista, né? Com a sua amiga de infância, que ele não sabia que era sua amiga de infância. Afinal de contas, foram muitos anos afastados e ambos tinham mudado muito. Nesse dorama também tínhamos o Choi Siwon, que ele dava vida ao Kim Shin-hyun, que era aquele amigo apaixonado pela protagonista. Se apaixonou logo quando viu ela e no decorrer dos capítulos foi ficando mais encantado por ela. Ele era o editor sênior de recursos da revista The Monster, também, né, supervisor direto da Kim Min-ji, e também ele mantinha uma identidade misteriosa, né? Ele era o escritor coreano Tim, que de uma certa forma acaba salvando a revista. O dorama fica com aquele suspense para você descobrir a identidade misteriosa do escritor e também quem era o herdeiro misterioso da revista The Most. Nesse dorama também temos o protagonista com traumas. Que dorama que não tem um protagonista que tem traumas, não é verdade? E também nesse dorama tem aquela questão onde os protagonistas têm que ficar um tempo afastados. Gente, eu acho isso muito chato quando eles colocam isso no dorama. Não, o povo já fica muito tempo separado. Aí eles se reencontram, ficam juntos. Aí tem que ficar separado de novo. No caso desse dorama, eles iam ficar separados por 1 ano. Para ele escrever, né, seus livros infantis. Ele ia voltar para Nova York. Mas é claro, gente, ele não aguentou de saudade e antes de 1 ano ele voltou. Mas ele voltou, mas teve que esperar, né, ela terminar o livro dela para depois eles se casarem. Outra coisa que eu curtia nesse dorama era o casal secundário, o Kim Joon-ho e a Han-sun. Eu achava eles muito fofinhos, gente. Porque assim, ela começou a se interessar por ele porque ela achava que ele era o herdeiro misterioso. Mas é claro que depois ela descobre que não era ele, mas já era tarde, gente. Ela já tinha se apaixonado por ele, né? Eles já tinham se apaixonado um pelo outro. Mas foi um casal que me divertiu muito. Tinha muitas cenas dele que eu gostei bastante. E outra coisa também interessante desse dorama é sobre os seus pontos centrais. Porque sempre acontecia situações óbvias pra fazer o Ji Sung-jun, né, se lembrar da sua amiga de infância. Já viu aquela coisa, né? A menina faz isso e aquilo, ele vai, se lembra de quando ele fazia isso e aquilo com a sua amiga de infância. Então tem muitos momentos desse no dorama pra você prestigiar. Fora que mesmo eu achando a protagonista chata, porque eu falei no começo desse vídeo que eu achava ela muito insuportável, e eu vou te falar por que eu achava ela muito insuportável, por conta desse tipo de cena aqui. 내가 언제 맨날 그랬잖아. 식구는 무슨 식구? 바쁘다니 매일 데리고 들어와서. 네, 얘 엄청 바빠. 아, 물고기도. 꼭꼭 씹어드세요. 알아서 먹게 뒀죠. 지성을 같이 찍어야지. 이리 와. 그럼 지서방도 빠지면 안 되지. 아, 지서방이라고 하지 말라고 좀.
Fala sério, né, gente? Esse tipo de cena me incomodou bastante. Agora, se você assistir esse dorama e você não se incomodar, ou se você não se incomodar com esse tipo de personagem, com esse tipo de mocinha que fala gritando, que é muito espalhafatosa, que é muito exagerado, se você não se importar com esse tipo de protagonista, com certeza você vai assistir o dorama tranquilamente. Mas eu detestava quando ela falava assim. Tanto que aqui em casa eu apelidei ela de berrante. Outra coisa chatinha no dorama é quando a sua melhor amiga se apaixona pelo seu amigo de infância, porque como eu já falei pra vocês, ela continua se passando pela amiga, né, enganando ele lá. Fica com aquela coisa no dorama, eu vou contar a verdade, mas só fica enrolando, tanto que quando ela resolve contar a verdade, o protagonista acaba descobrindo antes. E por conta desse negócio dela ter se apaixonado, eu esperava que haveria uma explosão, mas assim, quando a protagonista descobrisse a verdade. Só que não houve tanta coisa assim não, viu, gente? Fora que a protagonista resolveu abrir mão do seu amor de infância por causa da amiga dela. Ou foi outra parte no dorama que eu fiquei assim, fula da vida. O amigo do escritório que se apaixonou por ela também era outro que eu não curtia muito. Com certeza, muita gente que acompanhou, né, que chegou a acompanhar esse dorama, deve ter gostado dele, porque comparando ele com o protagonista, que tinha umas atitudes muito escrotas, a pessoa acaba se apaixonando pelo outro, acaba shippando ela com um outro personagem. Mas eu confesso pra você que eu nunca shippei ela com ele. Eu achava ele muito chato. Tinha umas brincadeiras muito sem graça. Pra quem gosta, pra quem curte, com certeza vai gostar dele. Mas eu tenho que deixar bem claro pra vocês que eu não curti esse personagem. Mas querendo ou não, eu tenho que concordar que ele foi um bom amigo pra Kim Min-ji. Eu sei que como ele estava apaixonado por ela, ele sofreu muito. Afinal de contas, o dorama dava na cara, né, o tempo todo que ela ia acabar terminando com o seu amigo de infância, Jin Sung-joon. Confesso que fiquei esperando mais do último capítulo, mas não foi de todo mal. Tenho que confessar que diversas cenas que eles contracenaram juntos foi bem interessante, além de algumas serem bem divertidas, o que acabou compensando a gente assistir o dorama. Fora que havia algumas cenas entre o Park Seo-joon e o Cho Siwon que foram assim de arrasar, de arrancar gargalhadas. E mesmo eu não curtindo muito a protagonista desse dorama, eu tenho que confessar que o dorama é interessante, a história é muito boa de se assistir, tão interessante que eu fui em busca das outras adaptações que esse dorama ganhou em outros países. Não vou ficar entrando em detalhes sobre cada uma dessas adaptações, até porque aqui no meu canal vai ter um vídeo especificadamente falando sobre isso, mas já vou te avisar. Infelizmente, um ou outro, né, remake você não vai conseguir achar com legendas em português, tá, pessoal? Mas pelo menos boa parte dá pra você achar aí nesse mundão da internet. Mas vale super a pena você conhecer cada um desses remakes que foram produzidos. E vai valer a pena tu colocar na tua listinha. Para quem tiver interesse em assistir, eu assisti Choose Prey pela primeira vez no aplicativo WeTV ou WeTV, como você preferir chamar, mas também tem no Viki, tá, pessoal? Mas só para quem é assinante. Mas eu vou deixar na descrição aqui outros lugares para tu assistir. É isso aí, pessoal, essa foi a nossa resenha de hoje, espero que vocês tenham curtido bastante. Não se esqueça de deixar o teu like, de se inscrever aqui no canal e, é claro, vejo vocês no próximo vídeo.